Dr. Fernando Caldas, que é membro da Sociedade Brasileira de Urologia, da diretoria. Da USP de Ribeirão De Preto. que turma que você é mesmo? 31ª turma. Eles queriam fazer o bigode igual do Mario Bros, do joguinho do Mario Bros. Então a pandemia não pode parar a prevenção do câncer, senão o prejuízo depois vai ser muito grande. Na minha época de faculdade, de residência, era o exame de toque e o PSA. Eu tinha até uma esperança de que um dia descobrissem algum exame menos invasivo. Preconceito, a tua pergunta é muito pertinente, eu gostaria de ver o resultado disso. Então eu percebo que ao longo desse tempo o preconceito está bem menor. Com o exame de toque, a gente consegue diagnosticar aquele tumor mais periférico, né? E os tumores de origem central? Então, o diagnóstico precoce é fundamental. Câncer de próstata, ele vai pegando a próstata, como nós falamos, pela periferia. Não dá sintoma. E a partir de que idade, Fernando, que a pessoa tem que procurar urologista? Você acha que isso não pode vir a substituir o toque? Reposição de testosterona para academia, para hipertrofia muscular. Você acha que isso pode interferir, pode aumentar a chance de desenvolver um câncer de próstata? Um estilo de vida saudável, tipo de alimento, existe alguma coisa que ele possa fazer? Eu sei que você é esportista, pratica vários esportes, existe algum esporte que você tem predileção? Você jogou na faculdade também? Eu competi karatê, eu competi por 10 anos na Interusp. Na Interusp você pode competir na residência, então eu competi os 6 anos na faculdade, mais 4 da residência. Tem 2 medalhas de ouro e uma de prata na Interusp. Aí na nossa turma, no 5º ano, quem chega lá para participar, para acompanhar o nosso curso de hematologia lá? O Sócrates. Que legal. A convite do Zé Bernardo. Mais do que nunca, esse teu trabalho é muito importante para conscientizar e saber que o paciente está seguro em fazer sua prevenção. Porque o câncer continua com os mesmos números de sempre. Olá pessoal, hoje a entrevista é especial ao Novembro Azul, dia 1º de novembro, hoje domingo. Chamei para falar sobre o que é Novembro Azul, falar sobre o câncer de próstata. Vou aproveitar e me atualizar aqui, que desde a época da faculdade, do R1 de cirurgia, que eu não sei mais. E já está chegando aí a minha hora também de me preocupar com isso. Então eu chamei o Dr. Fernando Caldas, que é membro da Sociedade Brasileira de Urologia, da diretoria. Vamos tirar algumas dúvidas e eu vou aproveitar também pedir para vocês perguntarem nos comentários dúvidas que eu repasso para o Dr. Fernando, que ele certamente vai responder. E também perguntar se o câncer de próstata, ou melhor, o exame de próstata ainda é um tabu entre os homens. Comentem aqui, tá? O Dr. Fernando Caldas é urologista. Ele tem consultório aqui em Bebedouro e em Ribeirão Preto. Conheço ele desde a época que eu vim para cá, mas até mesmo antes, estava numa aula de urologia, encontrei você lá no HC. Até conversei um pouquinho com você não vai lembrar com certeza. Estava lá no ambulatório da Uro, tudo lotado. Acho que você foi fazer uma visita lá. Então, já tenho esse contato com o Dr. Fernando há muito tempo. Acho que você pode se apresentar, Fernando. Tá bom. Ricardo, obrigado. Eu queria agradecer o convite e te dizer que, mais do que agradecer, é um prazer estar aqui. Obrigado. Porque pela amizade que a gente tem também, eu realmente não lembro dessa data do certamente ambulatório não vai lembrar. do HC, mas é porque dia de ambulatório do HC são dias que são corridos mesmo, o ambulatório são da tensos. Uro é um dos mais movimentados lá, né? De tal forma que eu gostaria de agradecer e te parabenizar pela iniciativa. Eu sou, como o Ricardo falou, graduado pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. De que turma que você é mesmo? 31ª turma. Eu me formei em 87, então nós estamos aí com 33 anos de formado. Então nós já estamos formados na 31ª turma da faculdade da USP, onde eu fiz a graduação, residência e iniciei a pós. Atualmente eu trabalho na cidade, como você falou também, em 2 cidades, em Ribeirão e Bebedouro, e estou nessa diretoria atual da Sociedade Brasileira de Urologia, na gestão 2020 e 2021, que o presidente da SBU São Paulo é o Dr. Geraldo Faria, que é aqui de Rio Claro, aqui próximo da gente.
Então, é um prazer, como eu te disse, por ser você, e um compromisso que a gente tem de falar sobre Novembro Azul e o câncer de próstata. Legal. Eu queria falar primeiro até por que Novembro Azul, né? Novembro é um mês, não é ao acaso, não é aleatório. Na verdade, em novembro, 17 de novembro, é o dia o Dia Mundial de Prevenção do Câncer de Próstata, mundial, há muito tempo. Então, essa data de novembro já vem, o 17 de novembro já tem sua história na prevenção do câncer de próstata, como tantas outras patologias, né? E existiu, em 2003, na Austrália, um movimento chamado Movember, com M, Movember, por causa de M de, como é lá na Austrália, M de mustache, o bigode. Então, eles ficaram do Blue Movember, né? E todos eles estavam com bigode. De tal forma que, é só para lembrar, uma coisa que pode soar meio machista, mas isso era 2002, e era uma iniciativa dos homens, na verdade não tinha nada de machismo, era a iniciativa dos homens estimular os homens a fazer a prevenção. Porque a mulher já está, o exemplo dela, há muitos anos, né? Inclusive ajudando o homem a motivar o homem a fazer a prevenção. Então, o Movember, que aconteceu na Austrália em 2003, foi uma coisa para trazer o homem para fazer a prevenção também, porque era muito raro isso acontecer. E eles todos de bigode, e de tal forma que começou, isso foi marcante, deu muita mídia na época e funcionou. E se espalhou pelo mundo o Novembro Azul, tanto que em muitos lugares vocês vão ver um bigodinho. Sim, eu já vi. Igual do Outubro Rosa, né? Aquele lacinho mais azul. E o bigode, como curiosidade, pena que meu filhinho não está aqui agora, mas foi inspirado no bigode, eles queriam fazer o bigode igual do Mario Bros, do joguinho do Mario Bros. Então, eles estavam todos com aquele bigode mais, para quem não conhece, mais cheio e com a pontinha, assim, né? Meio Dali, assim. Né? E aí, isso também deu muita notoriedade na mídia e espalhou pelo mundo. Tanto que muitas campanhas, inclusive no Brasil, muitas vezes a gente usa o bigode, até a própria Sociedade Brasileira de Urologia usa, porque ficou um símbolo que a gente quer perpetuar, né? Lógico que hoje no Brasil é uma campanha que espalha pelo Brasil inteiro, motiva, funciona. Os consultórios, os ambulatórios das faculdades, das universidades aumentam, quer dizer, não precisa ser em novembro a prevenção, mas faz o paciente lembrar e se motivar a ir atrás disso. Então, ao longo, no Brasil não, mas em alguns países europeus, tem muita gente que agora em novembro vai se encontrar, eles vão todos com esse bigodão estilizado, meio que ainda perpetuam isso para poder ter essa chamada, né? Então, só como curiosidade, Novembro Azul surgiu e ficou já estabelecido como lembrança. De novo, não precisa ser feito nesse mês, mas a lembrança ela é muito importante. Muito bem. Bom, como todo tipo de câncer, o câncer de próstata, o diagnóstico precoce é importantíssimo para a cura, né? Certamente vai aumentar muito a porcentagem de cura com o tratamento, né? Em estágios iniciais. E, bom, na minha época de faculdade, de residência, era o exame de toque e o PSA. Eu tinha até uma esperança de que um dia descobrissem algum exame menos invasivo, teoricamente invasivo, para diagnóstico precoce, né? Até um tempo atrás houve algum movimento de que somente com o exame de PSA já haveria essa possibilidade de diagnóstico precoce, mas eu acredito que ainda não houve mudança do diagnóstico, né? Eu vou ter que frustrar essa tua expectativa de se livrar do exame do toque, porque ainda não tem. Mas tem muita gente trabalhando no mundo para tentar modificar isso, para melhorar o exame, não é nem para fugir do toque, mas para melhorar o exame de tal forma que você consiga fazer um diagnóstico preciso, por exemplo, com o exame de sangue como o PSA. Mas a prevenção hoje é feita, sim, com o exame do toque, complementado com o exame de PSA. O exame do toque é um exame rápido, feito em consultório. Muitas vezes, quando me convidam para dar palestras, não num comitê científico, numa coisa, mas para leigos, em comunidades, e eu faço isso com o maior prazer. Às vezes eu pergunto, quem aqui já fez toque? Tá. Quem não fez? Aí levanta a mão. Bom, você, quanto tempo leva para
você acha que leva um exame de toque? Ele nunca fez, não sabe. 5 minutos. Tá. Você, 10, imagina, 10 minutos. O outro, 1 minuto. Tá bom, nada disso. Leva 5, 10 segundos. Então, é um exame muito rápido e extremamente importante no diagnóstico do câncer de próstata. A gente consegue ver quase que fazer uma sensibilidade do método, ela não é 100%, mas ele acomoda mais de 80% do diagnóstico. A gente consegue fazer um screening, uma triagem só com o toque, que deve ser complementado com o exame de PSA. O exame de PSA é um exame de sangue. PSA é uma substância produzida pela próstata. Ela não é câncer específico. O próprio nome diz, é antígeno, que é substância prostática específica. É uma substância específica da próstata e que se altera em várias situações, inflamação, um crescimento benigno da próstata e no câncer. Mas para o câncer ela tem uma sensibilidade e especificidade em torno de 60% e 70%. Entendi. De tal forma, para quem está nos ouvindo aqui, o que quer dizer isso? Que ele vai funcionar bem e dar o diagnóstico em 60% a 70% das vezes. De tal forma que a gente pensar em... É como se você estiver preocupado com segurança que der blindar teu carro e vai blindar só metade do carro. Bom, aí não, né, o que nós vamos conseguir com isso? Né? Você não sabe para que lado vem o disparo ou vem o problema. Então, a próstata é a mesma coisa. Não dá para fazer, contar com isso. Ou você vai contar com esses números. Então, imagina, para a gente que atende 100 pacientes, 200 pacientes, 1.000 pacientes, se a gente der segurança só para 60% a 70%, é muito pouco. Quando você junta toque e PSA, você faz uma intersecção que melhora demais o diagnóstico. Então, isso tudo é muito simples, barato de fazer e rápido, que faz parte o exame da próstata, o toque retal, faz parte o exame físico próprio, normal. E preconceito, a tua pergunta é muito pertinente, eu gostaria de ver o resultado disso, de ver como anda. Mas o que a gente percebe, eu já tenho 3 décadas de urologia aí, completando, então, eu percebo que, ao longo desse tempo, o preconceito está bem menor, felizmente. Entendi. E com o exame de toque, a gente consegue diagnosticar aquele tumor mais periférico, né? E os tumores de origem central são menos comuns, são raros? Como você faz para fazer esse diagnóstico precoce? Felizmente, e a tua pergunta é muito pertinente de quem conhece mesmo, felizmente, 90% dos tumores crescem na periferia da próstata. Então, a próstata ela está no aparelho geniturinário, ela fica estrategicamente colocada na saída da bexiga, de tal forma que ela não está... A gente faz o exame do toque porque o reto, o intestino ali junto ao ânus, é vizinho, anatomicamente vizinho da próstata, de tal forma que a gente consegue palpar. E, felizmente, nessa região que a gente palpa, 90% dos tumores surgem ali. Mas se ele formar, o que a gente sente? Um nódulo endurecido. Em geral, a próstata tem a consistência de um lobo da orelha, mais ou menos. E um nódulo de câncer, ele é pétreo, ele é duro. Então, a gente sente uma nodulação endurecida. Quando não está na periferia e está mais internamente, o toque vai falhar. Por isso que a gente lança a mão de outras situações. Por exemplo, o PSA. O PSA busca no sangue alterações bioquímicas que o tumor pode estar produzindo no sangue. Então, veja, você tocou num ponto fundamental. Nesse caso, o PSA vai funcionar. No caso que o tumor não produz muita alteração bioquímica, mas produz um nódulo, o toque vai funcionar. Então, quem é melhor? O melhor é fazer toque mais o exame de sangue, o PSA. Isso é importante porque a sintomatologia do câncer de próstata acontece tardiamente, né? A pessoa dificilmente vai ter sintomas urinários, como a hiperplasia prostática benigna, né? Que dá aquela polaciúria, né? Toda vontade de urinar com maior frequência, principalmente à noite, né? Mas o câncer de próstata pode dar esses sintomas também, sangramento na urina, dor, mas são sintomas mais tardios, né? Sim. Você lembrou bem, os sintomas são urinários. Então, como a gente faz o exame do toque, às vezes confunde que acha que vai ter alguma coisa relacionada a um sangramento, como uma hemorroida, tudo isso é da parte intestinal. A próstata dá sintomas urinários. Como eu disse, ela fica estrategicamente colocada na saída da bexiga
Então, ela vai dar um jato urinário mais fraco, uma polaciúria, que é urinar várias vezes, porque você não consegue esvaziar bem a bexiga. Pode sair sangue na urina. Então, são sintomas, acordar à noite, porque você não consegue esvaziar, né, o que a gente chama de noctúria. Então, são sintomas urinários. Só que, infelizmente, se o indivíduo for esperar sentir esses sintomas para daí fazer a prevenção, aí nós temos um grande problema. Porque, em geral, na quase totalidade dos casos, o paciente que me procura, ou procura um urologista para fazer a prevenção do câncer de próstata, já com sintomas, pode ser uma hiperplasia benigna, uma infecção, uma inflamação da próstata. Mas, se for câncer, esse paciente, quase que com absoluta certeza, já perdeu a chance de cura. Não de tratamento, mas de cura. Então, o diagnóstico precoce é fundamental. Câncer de próstata, ele vai pegando a próstata, como nós falamos, pela periferia. Não dá sintoma. Ele precisa entrar mais, envolver mais a próstata, ter mais volume, massa para comprimir a próstata e dar dificuldade para urinar, dar um sangramento. Só que quando acontece isso, nós já temos um tumor grande, provavelmente inoperável, incurável, mas tratável. Quando a gente conversar sobre tratamento, a gente vai ver que tem várias opções, inclusive para doença avançada. E dores ósseas já no caso de metástase óssea também, né? Isso, o tumor, quando ele está localizado, esse é o termo que a gente usa, ele dá sintomas urinários. Localmente avançado é onde ele primeiro sai. A próstata localizada aqui no pé da barriga, junto à bexiga. Então, o primeiro avanço dele costuma ser para gânglios ilíacos da região aqui da bacia. Então, é um tumor localmente avançado. Pode já dar alguns sintomas que eu falei urinário. Mas ele pode dar, infelizmente, metástase à distância. E osso realmente é um dos mais comuns. Um foco de metástase dos mais comuns. E a infiltração do osso, o osso é muito irrigado, dá muita dor mesmo. Sim. Então, a doença avançada, ela é trágica. Ela causa dores ósseas, que pode ser à distância. Coluna, bacia, costelas, crânio, para qualquer lugar do corpo. E pode avançar também para fígado, pulmões, enfim, a doença pode avançar de uma forma letal. Né? E a partir de que idade, Fernando, que a pessoa tem que procurar o urologista para fazer o diagnóstico precoce ou segmento? A Sociedade Brasileira de Urologia e a Associação Americana de Urologia recomenda que se faça a prevenção a partir dos 50 anos de idade. Isso em termos populacionais, tudo. Para quem tem um tio, ou um irmão, ou um pai, ou avô com câncer de próstata, quer dizer, algum parente direto, a gente traz para 45 anos de idade, a recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia. Porém, um dado importante é que se um desses elementos, um irmão, um pai, um avô, teve câncer de próstata, sua chance aumenta em 2 vezes de ter câncer também. Então, o fator hereditário é muito importante no câncer de próstata. Se você tiver, por infelicidade, por exemplo, um irmão e o pai, ou o pai e o avô que tiveram, tua chance aumenta em 6 vezes. Né? Então, continua sendo 0,0000 alguma coisa por cento, felizmente, mas aumenta em 6 vezes. Você não chega a tirar um zero ainda, porque não é 10 vezes, mas aumenta em 6 vezes. Então, o fator hereditário é muito importante. Falando disso, outra coisa, as 2 coisas importantes, é hereditariedade e fator racial. A raça negra tem um aumento, tem uma chance 2 vezes maior em trabalhos ao longo do mundo inteiro, principalmente o negro americano, de aumentar o risco de câncer de próstata. Então, fatores de risco é hereditariedade e raça. Só falando que a doença ela existe praticamente a partir dos 40 anos. Então, uma mensagem que a gente dá, em termos de faculdade, de fazer campanhas e motivar, a gente pode usar esses números de 50 anos e 45 para quem tem antecedentes familiares. Mas a doença existe a partir dos 40, então é bem razoável que, individualmente, você, ao fazer 40 anos, se preocupe em fazer a prevenção, e você está bem avalizado e é bem
razoável que você comece a fazer a partir dos 40. Antes também não, mas é razoável que se faça com uma incidência muito menor de casos, mas a doença já existe. Quando eu tinha aula de urologia, uma vez eu ouvi que praticamente todo homem vai desenvolver um dia um câncer de próstata, né? Se viver até o final, assim, fica na idade idosa, a longevidade né? maior aí, né? Isso é verdade? É real. Isso é trabalho. Tem um trabalho que fizeram em trabalhos em que tinha as mortes em universidades americanas de qualquer outro motivo. Faleceu de infarto, de derrame, acidente de automóvel, o que fosse. E quando eu fazia a autópsia do paciente, eles pegavam e analisavam a próstata, independente da causa morte, né, da causa da morte. E aí existem números que são fáceis de guardar. Aos 80 anos de idade, olha só, aos 80 anos de idade, você tem 80% de chance de ter um foco de câncer de próstata. A hora que você pega a próstata e analisa ali na patologia. Aos 90 anos, 90% de chance. Não que ele esteja doente com câncer, mas tem um foco iniciando. E como a gente falou que é uma doença insidiosa, lenta. O quanto insidiosa, o quanto lenta é? É assim, hoje, se você faz um diagnóstico inicial de câncer de próstata e não fizer nada, vai dar problema daqui 5 ou 10 anos. Olha que legal, ainda bem, né? Uma notícia boa. Não que a gente vai deixar, mas vai dar. Então, se você pegar um paciente com 80 anos em fase inicial, daqui 10 anos ele tem 90, para daí dar problema para ele, você vai ver que isso tem participação até no tratamento. Em alguns casos, a gente faz só vigilância, porque os tratamentos incluem cirurgia, radioterapia, quimio, enfim. Então, existe até essa possibilidade. Então, é muito importante saber dessa posição, que a doença pode... Então, se você fizer biópsia em todo mundo com 80 anos, 80 você vai achar um foco, não que pode estar até quiescente, parado lá e não traria nenhum problema. E o tipo histológico é o adenocarcinoma? É o único? Isso, tecnicamente é o adenocarcinoma. Ele ganha nota. Então, aqui não é bom tirar nota alta, é bom que tirar nota baixa. Então, chamamos uma escala de Gleason. Então, notas 2, 4 até 6 são tumores mais tranquilos, de crescimento com prognóstico melhor. A hora que a nota é 7, é um tumor intermediário, de risco intermediário. E 8, 9 e 10 são tumores em que você faz aquela coisa que eu falei de observar. Não, a gente faz intervenções mais precocemente, porque a gente sabe que esses tumores têm uma tendência a serem mais agressivos. Entendi. E o diagnóstico é feito através de biópsia por ultrassom? Isso. A gente faz biópsia transretal, então um probe de ultrassom. É possível fazer também via perineal, que seria por baixo na pele, mas ela é bem mais trabalhosa e até desconfortável. Mas é um probe de ultrassom, né, que é colocado, é próprio, ele é cilíndrico, adequado para o tamanho, e é colocado pelo ânus. Ali você já encosta direto na próstata e pelo aparelho você passa umas agulhinhas que vão tirando fragmentos ali para diagnóstico. Então a gente fez o toque, veio algum nódulo ou o PSA mais elevado, existem números, o PSA tem que estar até 2,5, de 0 a 2,5. Se o PSA tem uma alteração que você desconfia, ou o toque, nós temos ainda uma etapa, que é a ressonância magnética da próstata. Isso foi incorporado mais recentemente, provavelmente, você já está na estrada já há algum tempo também, então, provavelmente, quando você está lá no HC, tem suas aulas de uro, ainda nós não tínhamos a ressonância. Ela é fundamental. Ela também tem uma classificação de risco e dá muita informação. Ela é um passo antes, quando você está em dúvida de fazer uma biópsia. Entendi. Então, é bem legal, porque é um exame não invasivo e já tem até uma escala também de risco, chama PIRADS, de risco grau 1, 2, 3, 4, 5. 1 e 2 é tranquilo, 3 é intermediário, 4 e 5 alerta. Você acha que isso não pode vir a substituir o toque? Então, todo mundo quer coisas desse tipo, mas ainda não. Ela ainda não está nessa escala. Ela está ainda nessa escala, porque ela também falha, né? Ela também falha, porque imagens, você sabe, imagem é... Então, tem imagens aí, você precisaria ter imagens muito
patognomônicas, muito evidentes para você fechar o diagnóstico. Isso nem sempre acontece. Eles procuram ver muitas áreas de área endurecida, bloqueia artérias e perde um pouco de irrigação daquelas regiões onde eles falam, opa, aí pode ter coisa. Mas não substitui. Nada, esse é um conceito que deve ser passado, nada substitui o toque até o momento. É mais também para como prognóstico, né, e programação cirúrgica, né, talvez. Exatamente. A ressonância tem essa finalidade, além de ajudar para fazer a biópsia, não é obrigado a fazer a ressonância antes da biópsia, mas como fator de planejamento cirúrgico. Estadiamento, e planejamento cirúrgico. Então, você vê se o tumor está mais restrito à glândula, ou se ele já está querendo sair, comprometendo a cápsula prostática, ou até já em gordura extraprostática. Isso faz muita ajuda no estadiamento. E quais são os fatores de risco, Fernando? Você acha que a gente vê bastante pessoas fazendo reposição de testosterona para academia, para hipertrofia muscular? Você acha que isso pode interferir, pode aumentar a chance de desenvolver um câncer de próstata? Então, o hipogonadismo, isso é uma discussão vasta, dá para a gente conversar um dia inteiro, e eu posso pôr grandes especialistas aqui para defender e para atacar, porque é uma polêmica ainda. Mas eu acho que dá para resumir esse conceito te dizendo o seguinte: o hipogonadismo, quando você realmente tem uma queda dos níveis de testosterona, ele é nocivo, ele é ruim. Você perde massa muscular, você perde questões sensoriais, de disposição, pode facilitar depressão, uma série de coisas. Então, os níveis de testosterona normais, eles são muito importantes. Quando você tem uma queda, e a associação, de novo, a Sociedade Brasileira de Urologia fala em 300 de testosterona, a Associação Americana, a SBU fala em 350, a Associação Americana de Urologia fala em 300 de testosterona. Quando você tem números abaixo disso, se o paciente está hipogonádico, quer dizer, tem níveis de testosterona baixo, a reposição tem se mostrado segura, com medicações adequadas, com controle de PSA no início, durante e depois do tratamento, de forma que a gente hoje tem um conceito de que, se está baixo, não tem problema trazer um normal, porque é o normal. Sim. Com medicações de absorção lenta, tem várias situações para serem discutidas, mas não tem problema. Agora, o cara que quer usar testosterona para melhorar a musculatura dele, melhorar a performance no esporte, ou seja, usar como bomba para dar uma... Para secar a gordura e aumentar o músculo. Aí nós temos um problema, porque o over, o a mais da testosterona, pode estar relacionado, sim, a acender aqueles focos iniciais de câncer de próstata que eu citei. E isso pode trazer problemas, sim. Então, isso tudo veio de trabalhos da década, acho que é 70, mas isso é bem antigo, em que viram que pacientes com câncer de próstata avançado, se você faz a castração, orquiectomia, tira os testículos desse paciente, na época é o que se fazia, o tumor, mesmo com metástase óssea, tudo dá uma enxugada. Então, o que a gente sabe é que os tumores são hormônios sensíveis. Então, quando você tira o hormônio, ele regride. O inverso é que se discute, se você puser hormônio, se você está pondo gasolina na fogueira, entendeu? É isso que está em discussão. Então, mas como conceito, trazer o paciente hipogonádico com baixa de testosterona para o normal não aumenta o risco. Alguns trabalhos até mostram que melhora o risco para câncer de próstata. Tá, entendi. E o tratamento, então, Fernando, como que é feito? Então, o tratamento, de novo, vai depender muito do estadiamento da doença, o grau o quanto a doença está restrita ao testículo, à próstata, ou se ele já saiu da próstata e avançou. Por isso, a importância do diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce é fundamental para a prevenção e para o tratamento. Então, quem chega para a gente com diagnóstico precoce, quem faz a lição de casa, que seria fazer a prevenção anualmente, uma vez ao ano é mais do que suficiente. Então, fazer o exame do toque, PSA, ou que o urologista acrescentar uma vez ao ano e estando tudo ok, volta dali um ano.
Esse cara, se por um dia, infelicidade, tiver um câncer, ele vai estar na fase inicial. Como a gente trata a fase inicial que está restrita à próstata? Aí depende da idade do paciente. Alguns pacientes, a grande maioria, nós vamos operar. Porque a cirurgia dá uma longevidade do tratamento de 5 a 10 anos e para o resto da vida. Alguns pacientes que têm muitas comorbidades, por exemplo, está muito doente ou tem um problema cardíaco muito grave, ele não consegue operar, a gente pode fazer radioterapia. Tá. Só um minutinho, deixa eu... Tá. Então, como nós vamos tratar esse paciente? Na fase inicial, nós vamos operá-lo, porque a gente dá a possibilidade de cura e tira aquele mal mesmo. Né? Mas existem outras opções. Vamos supor, um paciente tem comorbidade, tem uma doença cardíaca grave, outras coisas que contraindicam, porque são cirurgias grandes, né? Contraindica a cirurgia, a gente tem a opção da radioterapia, que funciona muito bem. Ela funciona muito bem de 5 até 10 anos. Ela começa a dar umas mancadas depois disso. Tá. Existe também muito questionamento disso, mas a gente percebe que a cirurgia é o padrão ouro em primeira escolha e a radioterapia estaria como uma outra opção. Existem os casos, como eu disse, que, a depender da idade em que se faz esse diagnóstico e do avanço da doença, pode estar tão tranquilo que uma vigilância, olha só, uma vigilância, é claro que são para os pacientes com uma expectativa de vida menor que 10 anos, mais idosos, porque operar, fazer radioterapia tem complicações, podem ter complicações. De repente, a vigilância, e aí a gente faz vigilância mesmo, a cada 3 meses, fazendo PSA, acompanhando, pode ser feita sem necessidade e o paciente vai ter um outro fator causal que vai levá-lo embora, que não o câncer de próstata. Entendi. É parecido com o câncer de tireoide, bem parecido. E o tipo de cirurgia, Fernando, é cirurgia aberta, agora tem a cirurgia robótica, como é que é? A cirurgia robótica, ela revolucionou. Você me pedir agora o que eu quero fazer, eu tive, agora já está quase 2 anos, estive nos Estados Unidos, em Atlanta, para fazer minha certificação em cirurgia robótica, no maior centro de treinamento de robótica do mundo. Tem todo um processo, você faz provas aqui, online, depois você faz uma parte, você tem que operar, são animais, porquinhos, depois tem prova lá também, para certificação. Então, se você me disser o que eu quero, eu queria operar isso. Não por ser robô, porque ele é minimamente invasivo, ele facilita demais, né? E para mim e para o paciente. Então, veja que mas é possível, plenamente possível, se fazer a cirurgia aberta, com uma incisão convencional. Até o momento, a literatura não mostra diferença no controle oncológico, no controle do câncer, quer por cirurgia aberta, quer por cirurgia robótica. Não mostra diferença na recidiva também, de deixar ali resquícios tumorais. Então, quais as diferenças? Bom, em vez de ganhar uma incisão maior, você ganha uns furinhos na barriga. E isso faz uma recuperação muito mais rápida. A gente deixa uma sonda que, em geral, na cirurgia aberta fica de 15 a 20 dias, na cirurgia robótica, 5 a 7 dias. Então, tira a sonda mais precocemente. E o paciente se restabelece muito mais rápido. Então, está se trabalhando muito, a gente acha que os trabalhos no futuro vão mostrar a melhora de 2 problemas que essa cirurgia pode trazer. A continência urinária, que é bem controlada em qualquer técnica hoje em dia, e a potência sexual, que é um outro fator importante e que a gente está cada vez mais melhorando. Mas, por enquanto, a literatura mostra uma equivalência das técnicas. Então, ninguém precisa se frustrar se não tiver... Em geral, a robótica gera custos aí, né? Então, ninguém precisa se frustrar, não tenho condições financeiras para uma cirurgia robótica, não vai mudar nada. Cirurgia convencional aberta, que é com corte abaixo do umbigo aqui, ou a cirurgia robótica, vai atender, com bons cirurgiões, fazendo bem a técnica, seja ela qual for, bem treinado para a técnica que ele se propõe a fazer, ele vai ter um bom controle da doença. Então, só lembrando que a cura a gente consegue em 90% dos casos do diagnóstico precoce. Né? E quando não, a gente vai lá operar, ainda tinha gânglios comprometidos, tudo. Às vezes você precisa de uma cirurgia complementada com uma radioterapia. A radioterapia adjuvante, que ela complementa, porque você viu que tinha doença alastrando, só a cirurgia não vai bastar. Né?
E para os doentes, como você disse, que já tem uma doença metastática, a gente faz o estadiamento e vê que já tem doença no osso, não adianta você tirar o foco do tumor e vai deixar a doença espalhar no fígado, no pulmão. Ou não. E aí existe hoje a quimioterapia. Existe o bloqueio hormonal, que a gente falou, que é fazer uma castração, não precisa tirar o testículo, hoje a gente faz castração química, com remédio, com uma injeção trimestral, toma 4 injeções por ano, os níveis de PSA dele, que era estourado, caem, ele melhora. Ou a quimioterapia para câncer de próstata também, nos casos mais avançados. Entendi. Então, tem todo um espectro de ação. De novo, aquele que chega primeiro com o diagnóstico mais precoce vai ter um tratamento muito mais simples e com 90% de cura. Bom, acho que a gente viu que é fundamental o diagnóstico precoce, né? Existe alguma medida que a pessoa pode fazer como prevenção, a não ser, lógico, fazer o exame precoce, mas que ele possa fazer ao longo da vida, entendeu? Tomar algum suplemento, alguma vitamina, ou evitar tal medicamento, um estilo de vida saudável, tipo de alimento. Existe alguma coisa que ele possa fazer? Hábitos de vida saudáveis. Na verdade, é isso. Atividade física é muito importante. Isso não é impressão. A obesidade, infelizmente, também aumenta o risco de câncer de próstata. Então, o tipo de alimentação, já viu que alimentos mais gordurosos, tudo, aumenta o risco de câncer de próstata. Obesidade. Então, como é que você combate isso? Uma boa alimentação, né? Hábitos de vida saudáveis, dormir bem, se alimentar bem e atividade física. Manter o peso é muito importante para você poder controlar e prevenir o câncer de próstata também. Que mais? Bom, não fumar em hipótese nenhuma. Bom, o cigarro eu acho que não vai enquadrar, eu acho que essa recomendação vai ser para todos os cânceres, né? Sem dúvida. Mas não fumar em hipótese alguma. Mas o fumo vai no pulmão. Não. A nicotina e outros elementos que a gente não conhece circulam pelo organismo e vão interferir, fazem parte de fator de risco para câncer de próstata. Por exemplo, câncer de bexiga também. É muito frequente. Quase dá para dizer que não... É raríssimo um caso com câncer de bexiga e que não tenha fumado um dia na vida. Entendi. Bom, vamos falar então sobre o seu hobby, né? Que esse é o canal aqui sobre falar sobre a importância de ter um hobby na vida. Eu sei que você é esportista, pratica vários esportes. Existe algum esporte que você tem predileção? Tênis, Eu acho assim, se a gente for falar de prevenção, a gente falou da atividade esportiva, então eu acho que os hobbies relacionados a esporte, eu acho que eles estão nas recomendações de prevenção, né, de câncer geral. Mas eu adoro, sempre gostei de esporte, tento estimular isso para os filhos, tudo, e dentro do possível, porque hoje eles têm muita facilidade nos jogos, online. Aí. Mas eu tento, dos esportes eu joguei muito basquete no passado e hoje o que eu mais jogo é tênis, que eu gosto muito de tênis. Legal. E você começou a jogar tênis com que idade? Então, eu joguei muito basquete quando era pequeno e depois, por influência do meu avô trabalhou em Matão aqui, ele morava em Matão, na fazenda dos ingleses, aqui ele administrava. E os ingleses tinham na fazenda umas 2 ou 3 quadras de tênis, coisa que era absolutamente incomum. Estou falando meu avô já faleceu, estou falando de muitos anos atrás. E aí ele começou a jogar tênis, passou isso para o meu pai, que era molecão, tudo, aprendeu a jogar tênis em Matão também. Tudo. E depois meu pai também passou para a gente. Ele jogava muito tênis lá em São Paulo, daí meu pai se casou, foi para São Paulo, a gente foi para lá. E aí meu irmão começou a jogar, eu comecei a jogar também, desde pequeno. Quando eu parei de jogar basquete, eu aumentei muito o tênis, de jogar às vezes 5 vezes por semana, e jogava muito. E sempre gostei. Então, teve uma influência direta aí do familiar, aí, do meu avô, do meu pai, para a gente poder jogar, e hoje todo mundo joga, meus sobrinhos jogam, meu filho está com 8 anos, estou já pensando em pôr ele para iniciar, porque o esporte agrega, né? Não só para a saúde, como na parte social. Quem é a sua referência no tênis assim, mundial? Bom, mundial, a gente teve, há 2 anos atrás, peguei minha esposa e a gente conseguiu ir ver em Londres as finais, ao ATP Finals, os 8 melhores. Eu queria muito ver o Federer antes que ele aposentasse, e deu certo. A referência é fantástica. Eu acho que é uma lenda. É impressionante hoje a gente ter 3 jogadores como Federer, Nadal e o
e Djokovic, estando os três ao mesmo tempo convivendo, três caras fantásticos. Mas o Federer é de uma elegância típica do tênis, né? Ele é um símbolo que eu acho que é o maior. Ele é o Pelé, que foi o futebol, o Michael Jordan no basquete, o Federer vai ser quando aposentar para o tênis, apesar desses talentos fantásticos que tem. E nacional o Guga, porque o que ele fez é fantástico. A história de vida do Guga é legal. Aí ele teve uma influência do pai, né? Também, né? Foi fantástico. E o que ele fez, com todas as limitações que se tem aqui, sem ter saído, né? É porque ele é um talento genial. É. Você jogou na faculdade também? Jogava. Na faculdade, eu jogava pela faculdade o tênis junto com os colegas, era uma equipe de 3, né? E na Interusp, no Intermed, nos demais jogos, a gente sempre ia em todos os jogos, adorava essa vida esportiva e acabava jogando outras coisas também, né? E a convivência e a bagunça lá era legal, mas eu jogava o tênis na faculdade, sim, também. Era gostoso, né? Eu fiz karatê. Jogava eu também competi karatê, né? Karatê eu competi por 10 anos na Interusp, porque não tinha na Intermed, né? Karatê. Tinha judô, né? Tinha judô. Judô sempre teve. Karatê virou esporte olímpico agora, então são poucos praticantes, né? Mas eu competi por 10 anos, porque na Interusp você pode competir na residência, então eu competi os 6 anos da faculdade, mais 4 da residência. Legal. Tem 2 medalhas de ouro e uma de prata na Interusp. E a Interusp, em geral, vem gente muito diferenciada, né? Porque da Poli. É impressionante. Como tem cara até de seleção brasileira, né? Tem judoca, tênis de mesa, do judô. Tinha os atletas da seleção também. No judô tinha um cara, acho que é Castropil. Ele até disputou seletiva com Aurélio Miguel, né, na época. Então eram atletas bem diferenciados. Esse Castropil fazia medicina na Pinheiros, né? Mas foi uma época bem gostosa, né, de participar das competições. Você estava comentando a gente dormia no alojamento. Uma vez eu dormi num cocheiro de cavalo, cordão com a cabeça, com a cara na comida, nas folhagens ali. E dormia bem. Dormia bem, né? Hoje a gente reclama de barriga cheia, né? Eu lembro uma vez que no Interusp eu fui jogar tênis de mesa. Estava lá, nós éramos em 3, a equipe eu acho que era 3. E no sorteio eu caí com que era a seleção brasileira. Putz, ele até faleceu num acidente de automóvel, de tênis de mesa. Depois eu lembro o nome dele, mas era da seleção brasileira olímpica de tênis de mesa. E estava lá jogando Interusp, cara. E para mim, infelicidade, eu caí com ele. Bom, foi uma coisa que pena que na época não se filmava. Então, né? Porque assim, né, meu grande objetivo era fazer um ponto contra ele. E a torcida foi toda lá, né, tirando um sarro. Mas são memórias que você tem. E o cara ia lá, campeão, jogador de seleção brasileira que disputava Mundial, Olímpico, e estava lá no Interusp, na convivência, sabendo que ia ganhar, e na convivência harmônica ali, muito agradável. São boas memórias mesmo. Ribeirão... Teve o Sócrates também, né? Mais velho, né? Acho que o Sócrates era de que turma? Ele é bem antes da gente. Eu tive a oportunidade de fazer... Quando o Sócrates parou de jogar futebol, ele foi para a Itália, né? Voltou, aí ele foi para o Flamengo, né? Acho que ele parou no Flamengo. Pelo menos nessa época ele parou, e ele tem um amigão dele que já jogou no Botafogo, que é um hematologista de Ribeirão, que é o Zé Bernardes. Zé Bernardes, E, na época, o Sócrates estava querendo retomar alguma coisa, porque ele estava aposentando de futebol, e o Zé Bernardes trouxe, ele é hematologista infantil, ele trouxe, eu estava, você vê a turma, nem sei qual mas eu estava no 5º ano, talvez. Aí, na nossa turma, no 5º ano, quem chega lá para participar, para acompanhar o nosso curso de hematologia lá? O Sócrates. Que legal. A convite do Zé Bernardes, que tinha a atuação dele na faculdade, né? Então, a gente conviveu com o Sócrates lá algumas semanas. Legal. O suficiente para ele já convidar para fazer umas festas na casa dele. Falava da vida dele no Rio, que ele tinha acabado de voltar do Flamengo, que ele tinha jogado de lá. Tudo. Então, são experiências que a faculdade traz, né? E o Zé Bernardes, ele teve um jogo uma vez, nesse clima que a gente fez um jogo de futebol de salão, com o Zé Bernardes e o Sócrates. Provavelmente uma coisa que eles não lembrariam, né, se a gente falar.
penso eu, mas para a gente foi super marcante, porque, meu Deus, de novo, pena que a gente não tem tanta documentação como teria hoje. Né? Pois é. Mesmo eu que sou mais novo, na época que eu participei da Interusp, uma vez até filmaram, mas é uma coisa muito tosca, assim, né? Não tinha celular. Sim, não tinha, muito difícil. Era difícil de ter câmera que filmava, né? Elas queriam ver AKS, Betamax, né? Que dava fungo então, se você não cuidasse bem, conservasse. Muito bom, Fernando. Eu acho que a gente conseguiu atingir o objetivo aí, trazer essas informações aí para o pessoal no Novembro Azul. E gostaria de entregar uma lembrancinha para você aqui do canal. Que legal. Para pôr aí suas canetas. DF Doutor Fotógrafo. Doutor Fotógrafo. Que legal. Muito legal. Tomara que ninguém roube de mim lá em casa, aqui, que é muito bonitinho, vai ter concorrência. Acho que o Lourenço vai querer para ele. Já estou pensando nele. E qual que é o seu Insta, Dr. Fernando Caldas, né? O Instagram? DR Fernando Caldas. Isso. No link aqui. Legal. Tem o canal do Lourenço também, no YouTube, né? Opa, Qual que é o... meu filhinho está com 8 anos e ele tem... Lourenço Radical. Lourenço Radical, no YouTube, ensinando os joguinhos. A capa dele lá é um desenho de um loirinho lá, que ele diz que é ele lá. Uma questão importante, Ricardo, é saber que nesse momento que a gente vive em especial, né, a gente vai lembrar dessa nossa filmagem de máscara, assim como 2020, né, vai ficar marcado para tudo, né, não só para cá. É que a pandemia influencia também essas questões de prevenção de câncer de próstata. Existem dados mostrando, o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, mostra uma expectativa de 65 mil casos novos de câncer para 2020. E vejam que, olha a expectativa que eles têm, que o estrago que essa pandemia fez, porque todo mundo fugiu das consultas, só que os problemas continuam acontecendo. O câncer não vai deixar de existir em função da pandemia. Uma estimativa de que se perca o diagnóstico de quase 50 mil desses pacientes. Olha que tragédia. Ou seja, nós falamos tanto de diagnóstico precoce, esses pacientes vão chegar com uma doença mais avançada lá na frente, o ano que vem ou depois. O quanto vai estar mais avançado não se sabe. Existem outros dados mostrando, de grandes laboratórios, de grandes redes de São Paulo, mostrando que existe uma diminuição de 25% até 40% dos exames de PSA para esse ano. Então, isso reflete realmente que até 40% dos pacientes não estão fazendo a prevenção, fazendo os exames adequados. Então, a pandemia, esse é um alerta, as coisas estão voltando, a gente fez lockdown, né, parou tudo, entendemos tudo, mas agora a gente já conhece melhor a doença. Então, usando máscara, higienizando as mãos, mantendo um distanciamento de 1,5 metro ou mais, isso é plenamente possível de fazer no consultório médico, fazer as prevenções, a gente também vai estar aqui com dispositivos de proteção. Então, a pandemia não pode parar a prevenção do câncer, senão o prejuízo depois vai ser muito grande. Sim, com certeza. Iniciativas essas como o seu, a gente tem percebido como o distanciamento existe. As mídias sociais, como o teu canal do YouTube, como que você está fazendo agora, tenta minimizar esse prejuízo. Então, mais do que nunca, esse teu trabalho é muito importante para conscientizar e saber que o paciente está seguro em fazer a sua prevenção, porque o câncer continua com os mesmos números de sempre. Muito bom, Fernando. Muito obrigado aí pela oportunidade de trazer essas informações. Tive uma aula excelente sobre próstata. Agradeço por mim e também por todos que certamente vão aproveitar as informações úteis. Obrigado. Eu agradeço em meu nome e te parabenizo. Em meu nome e em nome da Sociedade Brasileira de Urologia, da qual sou diretor nesse biênio 2020-2021, pela tua iniciativa, porque é impressionante o alcance das redes sociais e o quanto isso traz de benefício imediato de gente procurando, não precisa procurar o meu consultório, que procure o consultório de um urologista para o benefício que traz a prevenção do câncer de próstata, que é o câncer mais importante para o homem no sexo masculino. Parabéns pela tua iniciativa e parabéns pelo canal, que eu sou fã. Muito obrigado. Obrigadão. Tamo junto. Obrigado, Fernando.